Livro História de Santo Antônio de Pádua, escrito pelo Padre Antônio. Capítulo 6. Poder Apostólico. Antônio fez como Isaías, a quem fora dito: grita bem alto e sem cansar. Ressoa a tua voz como uma trombeta. Anuncia a meu povo os crimes de que ele está coberto. Forte pela autoridade de Deus, que lhe havia dado sua missão, deixou as doçuras do deserto, onde tinha só de cultivar a alma para se tornar o mensageiro do céu. Não foi jamais negligente na obra santa a que se devotou. Quando Antônio pregava, não era um homem, sim um anjo descido do céu para converter as almas. Deus havia derramado em sua pessoa uma graça maravilhosa. Dera-lhe uma língua cheia de eloquência, uma voz de timbre metálico, que ressoava ao longe com força de um clarim, o que lhe permitia fazer-se ouvir e compreender por todos os seus ouvintes. Conquanto nascido num país estrangeiro, e neste houvesse passado todo o tempo de sua educação, falava o italiano tão corretamente e com tanta elegância como se jamais tivesse pisado fora da Itália. Não era o gênio o único elemento da sua eloquência. O traço distintivo dele era o caráter. Antônio aqui aproximava-se dos mais belos tipos da antiguidade, judaica e cristã. Era ardente na ação, no trabalhar pela salvação das almas. Desenvolvia um rigor indomável. Na pregação mostrava uma imparcialidade rara. Dirigia-se aos grandes como aos pequenos, transpassava-os a todos indistintamente com as flechas da verdade, argumentava com os incrédulos e esmagava-os aos golpes de sua lógica. Exortava os bons, tornava-se com eles terno e suplicante, repreendia os ímpios e os fazia corarem de sua conduta. Assim distribuía as advertências do modo mais conveniente, acomodando seus discursos às circunstâncias e às pessoas, de modo tal que a doutrina da salvação era servida aos auditórios como pão à mesa de um banquete. Aquele que tinha ido à África para lá buscar a morte não temia expor-se a padecê-la quando preciso. Por nada no mundo teria ele traído a verdade. Protestava intrepidamente contra a tirania que se fazia pesar sobre o povo, e o olhar irritado dos reis não o intimidava. Não cedia a nenhuma consideração pessoal. A lisonja não o enfraquecia, a popularidade não o seduzia, a opinião não o perturbava. Quando os poderosos de sua época estavam em falta, ele dirigia-lhes tão francas admoestações que célebres pregadores, ouvindo-o, tremiam de tanta coragem e firmeza, chegando a tapar o rosto com as mãos para disfarçar o rubor que a fraqueza de cada um lhes fazia subir às faces. Era um outro Elias inflamado em zelo da glória de Deus. Comunicava a sua palavra o fogo do Espírito Santo de que era consumido interiormente. Esse fogo aquecia os tíbios, excitava os que dormiam, reanimava os que estavam sepultados sob os gelos da morte. Antônio tinha ainda, em eminente grau, todas as qualidades de um bom diretor. Sua palavra, que pairava contente nas altas investigações do dogma, era, sobretudo, prática. Ele só expunha as grandes verdades da salvação para tocar os corações e provocar as lágrimas do arrependimento. Esperava no confessionário aqueles a quem abalaram do púlpito. Ali, banhado em suor, exausto pela fadiga, dava os restos de sua voz e das forças, emendando a noite ao dia, para prolongar o seu sublime trabalho e corresponder às necessidades das multidões que o cercavam. Desenvolvia neste obscuro ministério virtudes raras, dessas que, não sendo brilhantes, por isso têm maior valor aos olhos de Deus. Possuía a mansidão de um cordeiro, conservava uma calma imperturbável, consumado em prudência, nas questões delicadas mostrava admirável cautela. Forte e meigo a um tempo, era de caridade maleável, que se punha ao nível de todas as misérias, para aliviá-las todas, mergulhando-as no sangue do Cristo bendito. À custa de tudo isto, acabava com a palavra íntima o bem que havia começado pela palavra pública.
Insinuava-se nas almas pelos conselhos, pelas exortações e pelas lágrimas. Este valente explorador avançava sem desfalecimento nas galerias sombrias das consciências, dando seu tempo e seu trabalho a quem o queria, sem acepção de pessoas e não se poupando em nada para retirar os pecadores do seu triste e perigoso estado. Enquanto viveu, nunca se lhe invocou em vão o socorro. Depois da morte, continuou ainda a prestar serviço às almas, como o provam muitos fatos indiscutíveis. O milagre, que é ordinariamente a manifestação da santidade, acompanhou a de Antônio e acabou por fazê-lo triunfante. Deus, que exalta os humildes a fim de confundir os fortes, costuma conceder este dom a seus servos, para os colocar tão alto na estima dos homens que sua missão se torne indiscutível. É assim que os faz entrar na participação de seus atributos. Antônio é um dos famosos milagreiros da história. Desde os tempos apostólicos, é superado só por São Francisco, que parece ter-lhe transmitido em herança, com suas virtudes, os maravilhosos privilégios de que era dotado. Os registros da ordem seráfica estão cheios de fatos que formam uma demonstração abundante do poder sobrenatural que ele exerceu durante sua vida e após a morte. Sua pregação era acompanhada de fenômenos que faziam reviver as belas cenas da Bíblia, quando, em torno de Jesus, os cegos viam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam e os mortos saíam do sepulcro. O século de Antônio não era como os que o tinham precedido. Ele trazia uma renascença católica e, como o processo divino é sempre o mesmo, compreende-se que os milagres se tenham multiplicado além das leis ordinárias, numa época que certamente não viu nascer um novo evangelho, mas assistiu a uma evolução nova no evangelho propagado. Antônio fez a sua estreia de missionário nas principais cidades da Lombardia e da Romanha. Faltam os pormenores sobre esta parte de sua vida apostólica, que, aliás, foi curta, pois em 1222 é que começou a pregar o Evangelho, e no ano seguinte já o encontramos empregado noutra função. Sabe-se, todavia, que agitou profundamente essas províncias e aí recolheu abundantes frutos de salvação. Desde logo seu futuro começou a desenhar-se. As multidões eletrizadas por sua eloquência deram-lhe o apelido de tuba evangélica. Esta gloriosa denominação lhe ficou. As gerações cristãs repetem-na ainda com amor. Seguindo os passos do apóstolo e assistindo às obras maravilhosas que ele consumará, ser-nos-á fácil ver que está justificada. Ó Antônio, os espinhos vos rasgam os pés e cobre-os a poeira do caminho. No entanto, como são belos, quando galgais as colinas dos dois flancos do Apepino, anunciando a paz e dando àqueles que a querem. Grato nos é ouvir-vos e a pregar a lei santa na montanha de Sião, com o talento que o pai de família vos confiou. Nós o seguiremos na jornada que fazeis a preparar a salvação de Israel, clamando: eis aqui o reino do Cristo bendito. Capítulo 7. Carta de São Francisco. Antônio Lente, de Teologia. Antônio acabava de fazer o ensaio do ministério da palavra e de gozar as primeiras alegrias da dedicação, quando recebeu de São Francisco a ordem de aplicar-se ao ensino da teologia. Eis a carta. A meu caríssimo irmão Antônio, eu, irmão Francisco, saúdo em Jesus Cristo. Acho bom que ensines a santa teologia aos nossos irmãos, mas de forma que nem em ti nem neles, o que muito ardentemente desejo, se venha a extinguir o espírito de oração, conforme a regra que professamos. Adeus. Esta carta fundou a primeira escola da Ordem dos Menores e deu-lhe seu primeiro mestre. Antônio, feito professor, conformou-se religiosamente às instruções contidas na Carta de São Francisco. Aplicou-se ao estudo, tomando precauções para não extinguir em sua alma o espírito de oração.
aí está efetivamente o perigo do estudo, e poucos homens lhe escapam de todo. Quase diríamos que uma faculdade só se pode exercer em detrimento de outra, e que o coração perde tudo quanto ganha a cabeça. Antônio preveniu essa ruptura de equilíbrio alimentando a um só tempo os focos de todos de sua vida interior. Realizou ele assim o pensamento de seu patriarca, deu à ciência o cunho místico que ele deveria conservar sempre em sua ordem, e de que São Boaventura se tornou o ideal. Sua missão foi, a princípio, bastante modesta. Era encarregado de ensinar os elementos da teologia aos jovens religiosos do convento de Bolonha. Mas o rumor de seu mérito espalhou-se logo na cidade, e a estreiteza do claustro não pôde impedir o concurso dos alunos da universidade. Nesse tempo havia na cristandade, e particularmente na Itália, um movimento intelectual muito considerável. O espírito humano, que durante séculos havia cochilado, já despertava e parecia querer reparar por um novo ardor a vergonhosa indolência em que se estagnara por tanto tempo. As universidades organizavam-se em toda parte, animadas pelos papas, pelos reis e pela opinião pública, sem a qual nada se faz. Depois da Universidade de Paris, então sem rival, e que via afluir em torno de seus mestres, justamente afamados, a mocidade da Europa inteira, a Universidade de Bolonha ocupava lugar muito distinto. Os santos têm um modo de ensinar que lhes é próprio. O que os homens vulgares pedem à investigação, os santos vão colher na oração. Eles entram na luz do céu, entreaberto pelo amor, e quando retiram a cabeça do seio de Deus, em que a têm mergulhada, trazem-na com uma areola cujas cintilações esclarecem as mais densas trevas.